Lá nessa parte aqui, quando ele começa a falar sobre a frasal, essa tarde os estudantes da escola estadual fizeram o vestibular e os da escola particular também. Reparem que também é uma elipse. Essa tarde, os estudantes da escola estadual fizeram o vestibular. E os da escola também fizeram. Só que ele só coloca o quê? E os da escola particular também. Houve uma omissão, houve uma elipse do verbo fazer. Então, ocorreu a elipse aí da frase fizeram o vestibular, para que realmente não ficasse repetida essa frase ali. Voltando, elipse pessoal. Natália não foi bem na prova e ficou triste. Natália não foi bem na prova e ficou triste. E quem ficou triste aí? Ela. Tá ok? Então, você tem pessoal. É a ideia dela. Verbal. João Pedro foi para a escola e depois para a academia. Percebam que o verbo ir aí, ele foi omitido, foi suprimido. Houve uma elipse. E na frase, essa tarde os estudantes da escola estadual fizeram o vestibular, os da escola particular também. O que houve aí? A elipse da frase fizeram o vestibular, para que não houvesse também essa repetição. Depois nós temos a conjunção, gente, extremamente importante. Vocês precisam começar a estudar bastante em português, para que entendam que as conjunções elas servem muito aí para a redação e também para que vocês possam acertar as questões em língua portuguesa. Então, conjunções são termos que conectam e estabelecem relações entre orações ou palavras. Atuam como elementos de coesão, de organização, por manter essa conexão entre partes do texto. Existem vários tipos de conjunções. Então, existem as coordenativas, as subordinativas. Dentro das coordenadas, você tem aditiva, adversativa, alternativa, explicativa, conclusiva. Nas subordinadas, você tem 3 tipos. Em cada tipo, você vai estudar, né, uma ideia ligada. Então, se eu coloco ali, conjunção coordenativa, Maria era conhecida por ser honesta e competente, você tem 2 ideias ali. Ela é tanto honesta quanto competente. Então, você traz uma adição para Maria. Ela é tanto honesta quanto competente. Então, o E ali é uma adição. Todos sabiam que era possível, mas alguns duvidavam de sua capacidade. Você já tem uma ideia adversativa. O mais ali, ele marca uma ideia de oposição, né? Todos sabiam que era possível, é uma ideia positiva, mas alguns duvidavam de sua capacidade, é uma ideia muito mais negativa. Se é mais negativa, você tem um sentido ali de uma oposição, que é chamada de adversativa. Já na parte das subordinadas, nós temos várias, mas eu trouxe menos, né? Se chover, não vou à praia. É uma condição para você ir à praia. Então, logo chega a casa, envio minha mensagem. Assim que você chegar a casa, né? Quando você chegar a casa. Então, você tem uma ideia de tempo. Já na parte da coesão lexical, você vai falar a respeito da palavra, do léxico, do sentido mesmo, né? Então, a coesão lexical refere-se à repetição, à reiteração, ou substituição de um termo por outro, com um sentido semelhante. Para isso, além da repetição, recorre-se ao uso da sinonímia, hiperonímia, do uso de nomes genéricos, da colocação. Este é meu cão, já conheci o animal? Então, é hiperonímia. Por quê? Hiperonímia, gente, é o sentido todo do texto, tá? Então, quando eu falo de hiper, é o sentido geral. Então, quando eu falo sobre animais, é a hiperonímia, é o grupo. Já quando eu falo sobre hiponímia, são os tipos de animais. E aí eu já vou falar o quê? Sobre a ideia específica. Então, eu vou falar de cão, de gato, de papagaio, de esquilo. Vou falar dos tipos. Vou falar sobre o caso de uma hiponímia. Hiper, você vai pensar sempre no sentido mais geral. Sartre disse que estamos todos condenados à liberdade. O filósofo afirmou que sempre teremos que fazer escolhas, né? Então, quando você pensa em filosofia, você vai pensar em filósofos. Então, existem vários nomes genéricos para vários, né? Quando você fala em Sartre, Aristóteles, Sócrates, você está falando de tipos. Então, você tem ali, o caso ali do Sartre, do Aristóteles, já é a hiponímia. O genérico do filósofo é o genérico, é hiperonímia. Estava tudo pronto para a partida. Os jogadores apostos, as torcidas cantavam. Quando o juiz apitou, a bola rolou. Colocação contiguidade, que é o uso de palavras pertencentes ao mesmo campo semântico. Então, percebam que você tem
a palavra partida, jogadores, postos, torcidas, juiz, bola, rolou, apitou, tudo isso faz parte de um campo semântico que é chamado aí do futebol, né? Você pode perceber que se você tem jogador, se você tem campo, você tem palavras que vão fazer com que você chegue a afirmar que ali é uma partida de futebol. Você está falando sobre o futebol. Diferente se eu tivesse, estava tudo pronto para o show, os cantores estavam a postos para cantar maravilhosamente. Então, você teria o quê? Uma ideia de show, uma ideia de apresentação. Então, isso faz parte de um campo semântico, que é da relação com o sentido, com o significado. Daqui a pouco, não, antes de mostrar a coerência, eu vou pegar um texto aqui para mostrar para vocês. Né? Falando já a respeito da dissertação argumentativa, eu vou ter que mostrar esse texto. Espera aí rapidinho. Vou pegar aqui. Deixar assim, para eu mostrar para vocês.